gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, tá? Já chega se inscrevendo no canal, deixando teu like, compartilha com alguém, joga no grupo da família e bora pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de intolerância à lactose. Sim, existem tipos de intolerância à lactose. Mas antes, eu quero deixar um salve lá pro meu amigo Bombadão, que estudou comigo, tá? Ele é fortão e eu não sei da onde que eu tirei esse apelido, foi eu que apelidei ele de Bombadão. Não sei de onde que eu tirei essa intimidade desde o começo da faculdade pra já chamar de Bombadão logo de cara. Não me lembro como é que eu fiz isso, mas um salve aí pra turma toda da minha sala, tá? Adoro muito vocês. E vamos falar então sobre os tipos de intolerância, tá? Mas antes, eu quero explicar pra vocês o que é a lactose e o que é a lactase. Que é tão ouvido falar, né? Lactose, lactase, a enzima e tudo mais. Vamos lá. A lactose nada mais é que duas moléculas, lá vem eu com a minha bioquímica da vida, mas vamos lá. São duas moléculas de galactose e glicose que quando se juntam elas formam a lactose. Isso aqui é a lactose, tá? O que a lactase faz? Essa enzima lactase faz? Ela é produzida lá no nosso corpo, né, no nosso organismo. Ela vai chegar aqui, ó, e vai separar a galactose e a glicose em duas moléculas para o nosso organismo conseguir fazer absorção e utilizar aí nas nossas células como fonte de energia e tudo mais, tá? Isso acontece lá no nosso intestino delgado, certo? Lá no intestino delgado. Outra coisa que é importante nós sabermos é a diferença entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Inclusive, uma prima me pediu para falar um pouco sobre alergia à proteína do leite. Ainda não tenho muita propriedade para falar sobre, então eu preciso aprender um pouco mais sobre isso para eu poder trazer aqui um vídeo para ti, tá? Mas eu adorei a dica e tá anotado, não vou esquecer. Vamos lá. A intolerância à lactose, ela tá relacionada ao carboidrato. A alergia à proteína do leite, ela tá relacionada à proteína, certo? A alergia à proteína do leite, ela tá relacionada também ao nosso sistema imune. Então, é um fator aí com o nosso sistema imune. Já a intolerância à lactose, ela está relacionada ao problema lá na digestão da lactose. É quando nós não temos mais a enzima lactase, ou já nascemos sem a enzima lactase, ou passamos por algum problema de saúde aí que fez nós ficarmos sem a enzima lactase por um período, tá? E daqui a pouquinho eu te explico por que nós ficamos sem. Tem uns sortudos aí que depois eu conto, daqui a pouco eu conto, tá? Vamos ao primeiro tipo, então, de intolerância. O primeiro tipo é a intolerância congênita, tá? Que é aquela quando o bebê já nasce intolerante, então ele já nasce sem a produção da enzima lactase. E isso é um problema, porque o leite materno, ele tem lactose. Então esse bebê aí vai ter um problema com o leite materno, infelizmente, né? Que é tão rico para ele, tão importante para o desenvolvimento, para o crescimento desse bebê, né? Nós já sabemos disso, que é muito importante a amamentação. O outro tipo é a intolerância secundária. Essa intolerância ela é reversível, tá? O que acontece? O nosso intestino, quando ele sofre alguma agressão, por exemplo, algum tipo de medicamento específico ou uma quimioterapia, tem algumas doenças aí também, a doença celíaca. Nosso intestino, como essa enzima lactase, ela tá no intestino, se ele tá sofrendo alguma agressão, acaba que o teu intestino não consegue usar aquela enzima para fazer a digestão da lactose. Então, por exemplo, quando o indivíduo é celíaco e não sabe que é celíaco, tá? Então, ele continua consumindo o glúten e acontece que daí ele não sabe se o problema que ele tá tendo é do glúten ou da lactose. Por quê? Porque ele tá tendo aquele problema consumindo tudo junto, né? E daí vai se confundir até na hora de diagnosticar, por exemplo. Por quê? Porque ele pode ficar intolerante ali, com a intolerância secundária por um período, até que tu pare de comer o glúten e pare de agredir teu intestino e a enzima volte a fazer a função dela por ali, tá? Esse aí é um exemplo de intolerância secundária. A intolerância primária é a mais comum, tá? É aquela que a maioria das pessoas tem. Eu fiz uma pesquisa lá no Facebook e no Instagram, onde eu perguntei, tá? Quem era intolerante e quem não era intolerante. Das 116 pessoas que responderam sobre essa questão, 47 pessoas disseram que são intolerantes. Daí eu perguntei, fora tu, né? Conhece alguém que seja intolerante? Das 122 pessoas que responderam, 113 pessoas responderam que conhece alguém que seja intolerante à lactose. E o que isso quer dizer, né? Isso comprova
aí o artigo que eu fiz a pesquisa para fazer esse vídeo, tá? Onde diz que 70% da população mundial adulta já é intolerante à lactose. E por que que isso ocorre, né? Porque naturalmente, quando tu nasce, né, aquela intolerância congênita ela é bem rara, tá? Não sei se eu falei, mas ela é bem rara, tá? O natural é tu nascer produzindo a enzima para te poder se amamentar, tá? Mas enfim, passou ali o período da amamentação, daí tu passou pelo desmame. O natural seria que tu fosse perdendo a atividade enzimática, a atividade dessa produção enzimática da lactase dentro do teu organismo, tá? Isso é natural, certo? Então, a maioria das pessoas, se ela não tem intolerância à lactose ainda, ela pode vir a ter, tá? A maioria das pessoas, e isso está comprovado ali pela pesquisa que eu fiz no Insta e também pelos artigos aí que eu peguei para estudar, tá? Inclusive, isso tem relação com genética, né? E também relação com a cultura de cada país. Por exemplo, tem países que têm pessoas mais intolerantes, que a maior parte da população é intolerante, tem países que são menos intolerantes e por aí vai, tá? Cerca de 70% da população mundial adulta já é intolerante. E isso quer dizer que você ainda pode se tornar intolerante. Pode ser que tu não seja intolerante hoje, mas tem grande chance de tu ser. Pode ser que tu nunca seja diagnosticado? Pode. Pode ser que tu nunca vai fazer um exame? Pode. Pode ser que tu tenha alguns desconfortos aí e tu nem sabe que é intolerante. Para te saber se tu é intolerante, retira os produtos lácteos, os laticínios aí por um período, que tu já vai saber. Se acabar aquele desconforto abdominal, excesso de flatulência, a distensãozinha, né, que são os sintomas aí da intolerância à lactose, provavelmente, se tu não sentir mais nada disso após a retirada do leite, tu é intolerante, tu já tem algum grau. E outra coisa, varia também de pessoa para pessoa. Às vezes uma pessoa ela tem mais intolerância, a outra tem menos, e por aí vai. E vai depender também do que tu tá ingerindo. Por exemplo, se tu ingere um copo de leite, pode ser que ele tenha mais lactose mais concentração de lactose do que aquele bolinho que tu comeu lá que tinha pouca concentração de lactose. Então pode ser que um te faça mal e outro não, tá? E tem os sortudos também, tá? Nessa história. Tem aquela parte da população que são os que não vão ter intolerância. E isso tem relação com genética. E por isso eu gosto tanto de estudar genética, tá? Eu acho que a genética é linda, gente. É muito legal, tá? Deixa eu só contar pra vocês rapidinho. Eu tive uma matéria na faculdade sobre genética, que falava sobre genética, e eu me senti assim, o doutor Ubieri, é o doutor Ubieri? Acho que é. Me senti o doutor Ubieri lá da novela O Clone. Gente, era muito legal estudar genética, estudar o nosso DNA e estudar ali como forma o bebê e tudo mais, tá? Muito legal mesmo. Mas enfim, voltando. A intolerância à lactose é uma questão genética, tá? Então vão ter os indivíduos aí que eles vão ter essa enzima lactase aí pela vida inteira, tá? Vai ser ele persistente e ele vai conseguir digerir a lactose. Esse é o sortudo, né? Porque o leite aí, gente, ele tem tantos nutrientes, né? Os sintomas são inchaço, dor abdominal, flatulências, né? Eu, por exemplo, já sou intolerante. Quando eu consumo algum produto com lactose, gente, chega no final do dia, eu trabalho o dia inteiro sentada. Minha barriga tá igual uma barriguinha de grávida, assim, bem distendida, bem, sabe? E ali depois tu tem que soltar tudo aquilo ali, porque o que acontece? Aquela lactose que não foi quebrada lá no teu intestino, ela vai fermentar. As bactérias lá do nosso intestino fermentam ela e formam aquelas flatulências, tá? Então, é igual um pão. Quando tu bota o fermento no pão, ele não aumenta? Então, assim acontece com a lactose lá no nosso intestino. Ela fermenta, a tua barriga incha, e daí tu tem que soltar depois pra desinchar, tá? Dar uma caminhadinha aí pra ir soltando. O tratamento é a retirada mesmo dos produtos, ou daí tu tem que ir te testando, porque se tem um grau pequeno, pode ser que tal alimento tu possa consumir, tal alimento não, né? Então isso aí vai de pessoa para pessoa, tá? O interessante é realmente o nutricionista te passar aí direitinho o que tu pode ou o que tu não deve consumir, tá bom? Por hoje era isso. Beijão e até o próximo vídeo.